Aninha. Quem mais? Rodrigo Garcia Campos. Deus abençoe, tá dando glória a Deus. Já se inscreveu no meu canal já? Enis Teixeira da Silva. Oração, Enis Teixeira. Tá pedindo oração, Enis? Vamos orar então? Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Enis Teixeira. Pedimos a tua bênção, a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Entra com providência na vida da tua filha. Declaramos a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, Enis. Deus abençoe. Glória a Deus. Débora, acabou de chegar. Francisca Batista, Maicon Davi, Eleni Cardoso, Helena Barbosa, Hangar, Som, Betão Evangelista. E é só bênção de Deus. E o Facebook tá parado aqui ainda. Misericórdia. O Facebook lento, meu Deus do céu. Geraldo Antônio Gouveia de Oliveira, Deus abençoe. Aline Marins. O que mais aqui? Tem alguém aqui? Parabéns. Admin Leoa. Deus abençoe. Olha tanto de gente que está entrando aqui no TikTok. Deixa eu ver aqui. Betão Evangelista, Moacir Franco, Arlinda Almeida, Adenildo Santos, Leia Oliveira, Zuleide, Maria Lucimar, que mais? Antônio Marcos, Luciano Jacinto, Vailton Henrique. E só gente que está entrando aqui no TikTok. Pessoal, vocês que estão entrando agora no TikTok, vocês já são inscritos no meu canal? Se não são inscritos, por favor, vai lá e se inscreva. William Cajuru, Deus abençoe. Creuza Bispo, Luiz Fernando L, Deus abençoe. Aqui Maria Aline Marins, aqui no Kauai. E o Facebook ainda tá parado, meu Deus do céu. Pessoal do Facebook, vamos chegando aí, poxa. José Elias, Evani Reis, Ivaldo, Creuza Bispo, José Elias, Maria Raimundo, é isso, né? Eliette Barbosa, Cido Silvestre, quem mais? Erita Marinho, Camila Souza, Antônia Rosália, Deus abençoe. Jacinda, nossa, que nome aqui é complicado, parece que é indiano. Eu não sei falar indiano não, gente, pelo amor. José Marcos, Deus abençoe. Michel Lucas, Neire Padilha, Lu, que mais? Benedito Silva. E tá chegando gente aqui no TikTok que tá explodindo. Ei, Aninha, falar alguma coisa aí, minha filha? Você chamou para entrar aí? Pode falar. Deus abençoe sua vida, viu? Maria Filomena, Rosilena Ferreira, José Ferreira, Sônia Regina, Maria Bertolina, Antônio Santos. Eu não sei como que eu pedi para entrar nisso, não. Eu acho que foi sem querer. Você pediu para entrar, agora participa aí, ó. Eu só deixei porque eu te conheço. A Aninha é daqui da igreja, mora aqui do meu lado, então eu deixei você entrar, entendeu? Mas a outra pessoa fica difícil para entrar, porque a gente não sabe quem é que tá do outro lado, né? Nem sei como que eu fiz isso, pastor. Então, agora fica aí, e a hora que eu estiver falando alguma coisa, se você quiser comentar, eu dou uma pausa para você comentar, tá bom? Okay. Chaguinha Cardo, Maria do Socorro, Love, Elisângela, Célia Regina, Kaique Santos, meu Deus, hoje tá bombando aqui o TikTok, rapaz, tá forte o negócio aqui. Ursulina, Pedro, Luciene, meu Deus. Pessoal, vocês que estão entrando agora, se vocês não me conhecem, eu sou o pastor Marcos, eu sou aqui da comunidade Evangélica Esperança. Nós estamos segunda, quarta e sexta. Nós temos uma live que trata sobre séries. Eu tenho sempre falado de assuntos que são muito importantes no reino para ajudar as pessoas a crescerem na graça e no conhecimento. Então, se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve rapidamente. Venha conosco para essa chamada da parte de Deus. Missionária Lucas, Tomás Diego, Alexandre Florino, deve ser Flori, ai não dá para saber. Samuel Nobre, Valdeci, 07, Maria, Elaine, Simone, Angel Play, Marcela Rezende, Zé Faustino, Orlando, Neide Moreno, Detinha, meu Deus, Valentina Aventura, Zé 30, Maria Hermina Moura, vendo Brairotes, Vivi, tem até alguém que vende alguma coisa aqui, meu Deus do céu. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, amados. Estou feliz com a presença de cada um de vocês e quero chamar a atenção de vocês que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva. Vamos juntos aí. Eu creio que já deu o horário, 10 minutos é o horário que eu uso para fazer a apresentação. E nós vamos entrar agora na palavra de Deus. Para quem não sabe, nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é sobre dízimo, oferta, primícia, votos, generosidades, semeadura, todo esse assunto que a Bíblia fala, que traz essa questão financeira, que muitas vezes as pessoas hoje têm negligenciado dentro da igreja,
E muitas pessoas têm sido usadas até mesmo pelo inimigo para travar a sua própria bênção no que concerne as coisas financeiras. Tá? E nós temos trabalhado aqui para abrir o teu olho e mostrar para você o que a Bíblia fala acerca dessas coisas. Porque uma coisa é as pessoas falarem de eventos bíblicos, de fatos bíblicos, que elas não conhecem. Tá entendendo? Elas simplesmente acham que é dessa forma e vão falando. Outra coisa é o que a Bíblia diz. Tá? E nós que somos cristãos verdadeiros, temos que seguir ao Senhor pela palavra e não pelo que as pessoas falam, entendeu? Luísa Silete está dizendo a paz do Senhor, amém. Niceia Santos. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Eu queria saber qual é a cidade e o estado que vocês estão aí nos assistindo. Aonde a gente está chegando seria, né? Tiago Rochave, Elias Furtado, Mercedes... Olinda Pinto está dizendo, peço oração pela minha saúde. Pai, nós oramos nesse... Olha aí, a Luísa está falando que é de Campinas. Aqui, ó. Conterrânea nossa aqui, ó. Deus abençoe, Luísa Silete. Deus abençoe, Luísa. Glória a Deus, é aqui de Campinas. Vai falando para mim aí. Vou orar pela Olinda aqui, já vou reportar de onde vocês estão nos assistindo. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Olinda. Clamamos pela bênção do Senhor sobre a vida da tua filha, sobre a tua família, sobre a sua casa. Ó Deus, repreendemos todo o mal, toda a obra do diabo, tudo aquilo que tem se levantado contra os planos e propósitos que o Senhor tem na vida da tua serva. Profetizamos o milagre sobre ela, declaramos uma unção de conquista. Meu Pai, em nome de Jesus, todo espírito imundo nós repreendemos e declaramos por terra toda a obra das trevas e profetizamos e declaramos sobre ela a bênção, a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Olinda? Deus abençoe. A Luísa está dizendo que é de Campinas, mas será que só tem Campinas hoje aqui, meu Deus? Porque a Aninha também é de Campinas. Cadê o resto do pessoal do Brasil e do mundo? Maria Fernandes, Deus abençoe. José Lopes, Cândida Thaís, João Rodrigues. A Olinda está dizendo, eu sou de São Paulo, capital. Olha isso, hoje São Paulo está batendo recorde aqui, ó. 4 pessoas já daqui de São Paulo, né, de Campinas, estado de São Paulo e da capital de São Paulo. Luísa Silete, Deus abençoe. A Monique Lasmar está dizendo, boa noite, pastor. A Monique sempre está com a gente também. É uma das pessoas que tem seguido a gente sempre aqui, tá? Já é uma seguidora do nosso canal. Eu só tenho que dizer, Deus te abençoe, Monique, Deus abençoe sua vida, tá bom? A Luísa Silete está dizendo, ore pelo meu casamento, pastor. Pai, nós oramos nesse momento pelo casamento da Luísa Silete. Pedimos que o Senhor entre com providência, meu Pai, trazendo cura, libertação nesse relacionamento. Toda obra do mal que tem se levantado contra essa família, nós estamos profetizando e declarando cura, libertação e destruindo, meu Pai, toda obra de feitiçaria, de bruxaria que fora feito contra essa casa, contra essa família. E nós profetizamos o milagre, a cura, a harmonia, a alegria, a paz, a felicidade, em nome de Jesus e a restauração. Nós profetizamos e declaramos abençoada a tua filha e esta família, em nome de Jesus. Amém, Luísa? Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém? Michel Lucas, Deus abençoe Michel Lucas. Quem mais? Elizabeth. Meu Deus. Hamilton Armario está dizendo, agora está melhor ainda falando contigo. Deus abençoe, Hamilton, seja bem-vindo, viu? E o Facebook está parado aqui ainda, até agora não entrou ninguém. E a Elisângela só entra pelo Facebook. E mais alguns irmãos aqui da igreja. Tá? A Irmã Maria, por exemplo, só entra pelo Facebook. E o Facebook não vai. Oh, meu Deus. Kathleen, Deus abençoe. Expedita Valente, Lourdes Souza, Ismael Simoa, Gilberto Rodrigues, Decinho, Vailton Henrique. Olha, a Elisângela acabou de chegar. Shalom, Elis, Deus abençoe. Manda um abraço pro Zezinho aí e pro Rob. Glória a Deus. Rubens Sétimo acabou de chegar também aqui no Kauai. Meu Deus, tá benção hoje mais, gente. Vamos entrar na palavra, pessoal? Vamos entrar na ministração? Aninha, você fica aí. Se você quiser falar alguma coisa, você dá um toque que eu deixo você falar, tá bom? Queridos, hoje nós vamos falar sobre a oferta que gerou multiplicação. Debaixo do tema princípios de honra que liberam prosperidade. Nós estamos falando sobre bênção. Tá certo, pastora Aninha está dizendo ali. Vamos lá então. Jesus vê a necessidade antes do milagre. João 6, 1 a 5 diz assim, depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Nós vamos ver aqui então a primeira multiplicação dos pães, aonde Jesus vai fazer um grande milagre. E através desse milagre, ele vai abençoar muitas vidas, ele vai alimentar muitas vidas. Então o que eu posso dizer para você nessa noite é que Jesus Cristo, ele vê a situação antes que você ore, antes que alguém fale para ele. Ele vê qualquer situação ruim que nós estamos passando.
Isso é o primeiro ponto. Por isso que nós temos que aprender sobre ofertar, sobre primiciar, sobre dizimar na casa do Senhor. Porque o Senhor, ele vê a nossa necessidade antes de alguém falar, antes de alguém trazer isso à tona, tá bom? Ele já vê a sua situação, ele vê o seu problema, ele vê a sua dor. Então Jesus vê antes que falte. Ele antecipa a necessidade. Ele sabe que algo ruim vai acontecer, ele antecipa. Nós vamos ver lá no primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia, naquele casamento. Quando a Maria chega para ele e diz assim, olha, faltou o vinho. Ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Por quê? Porque ele já sabia do que ia fazer. Tá? Já sabia. Estava tudo certo. Estava tudo sob controle. Ok? O milagre começa primeiro com a percepção divina. Todos os milagres que Deus faz na nossa vida começam primeiro com o próprio céu se movendo ao nosso favor. É os céus que se movem. É o próprio Deus que se move. Ele coloca os anjos para trabalhar. As situações da vida, ele coloca aquelas situações da vida para ela poder convergir para que a bênção seja estabelecida na nossa vida. Amém? Então Jesus, ele prova também a fé dos discípulos, quando ele coloca essa situação para ver o que os discípulos iam fazer. E ele diz assim, a Bíblia diz assim, mas dizia isto para experimentar, porque ele já bem sabia o que havia de se fazer. Então ele colocou essa situação para Filipe, mas ele já sabia o que ia fazer. Ok? Ele só testou para ver qual é a reação deles. Deus permite desafios, muitas vezes, para provar sua fé, para provar a minha fé, para provar. E outro detalhe, todas as vezes que Deus permite um desafio para provar a nossa fé, não é para que ele entenda ou saiba qual é o nível de fé que nós temos, porque ele já sabe disso. Mas ele quer que você saiba o nível de fé que você tem. Nós somos testados não para provar para Deus se temos fé, mas nós somos testados para provar para nós mesmos se nós temos fé ou não. E isso é importante você entender nessa noite, porque muitas vezes Deus permite situações adversas na nossa vida e nós vamos ter que romper, nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos ter que dar um passo para que Deus conclua o plano dele na nossa vida. Então Deus permite desafios para provar a nossa fé. O problema, a necessidade, as dificuldades que nós enfrentamos, ela revela o nosso nível de confiança em Deus. Tá? Cada problema que eu tenho, cada problema que você tem, esse problema, ele aspira por uma solução. Tá entendendo? Ele deseja uma solução. E para Deus, ele revela qual é o nível de confiança que você tem nele. Tá ok? Qual é o nível de confiança? Quanto você está disposto a confiar? Quanto você está disposto a crer que Deus pode mudar? Que Deus pode fazer um milagre? Que Deus pode operar? Porém, ele já tinha a solução. Nenhum dos problemas que acontecem no mundo, nenhum dos problemas que acontecem na sua vida, pega Deus de surpresa. Tá? Não existe nenhum problema no mundo que pega o nosso Deus de surpresa. Ele sabe de tudo e já está preparando tudo para a hora certa, para o momento exato. Tá ok? Porém, nós vamos ver que é reconhecida a limitação humana. O homem, nós somos limitados. Quando ele fala para Filipe, o Filipe responde o seguinte: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Ainda que nós tivéssemos 200 dinheiro, né, nós não conseguiríamos comprar pão para toda essa multidão. Então a lógica humana sempre vê a escassez. E é interessante aqui, por quê? Porque se você pegar o mundo comercial, o mundo dos negócios, você vai ver que o homem valoriza a escassez. Quanto mais escassez, mais valorização do produto. Isso em tudo. Tudo que você imaginar. Quanto mais raro, mais caro. Mas Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com escassez. Deus trabalha com abundância. Deus não trabalha com escassez. Quando nós estudamos sobre a lei da sementeira, quando você estuda sobre a lei da sementeira, e saiba que isso é um princípio de Deus, é um princípio divino, tá entendendo? Você entende que Deus não trabalha com escassez. Deus trabalha com abundância. Tudo que Deus coloca a mão é para abundar e superabundar. Porém, tudo aquilo que o homem coloca, ele transforma aquilo em raridade. Para quê? Para que ele possa ampliar o preço daquilo. Então a lógica humana é ver a escassez. Mas a lógica divina é ver a multiplicação, é ver a prosperidade, é ver a abundância. Por isso que Jesus fala sobre a vida abundante.
O que é vida abundante? Vida abundante é você ter vida na alma, é você ter vida no físico, no seu corpo, é você ter vida nos relacionamentos, é você ter vida na sua situação financeira. Isso é vida abundante. São em todas as áreas. Naquilo que você chama de vida, tá entendendo? Tem que abundar, porque esse é o plano de Deus. Deus, ele olha para a abundância. O homem olha para a escassez, ok? O cálculo natural limita o sobrenatural. Nós olhamos muitas vezes para nossas condições e aí nós dizemos assim, não tem como. Não tem como. Não dá para se fazer nada com isso que está na minha mão. É assim que a gente calcula. É muito pouco dinheiro para fazer o que eu tenho para fazer. Eu sou pastor, eu vivo isso incessantemente, eu vivo isso constantemente na igreja. Quantas vezes nós queremos fazer algo, mas o dinheiro não tem. Não tem condição para fazer aquilo. E aí a gente muitas vezes fica paralisado. E aí tem que se romper, tem que começar fazendo sem ter dinheiro. Já comecei vários projetos na igreja sem ter R$1. E a gente fez o projeto acontecer. Por quê? Porque Deus, ele olha para a abundância. Quando nós colocamos o pé, Deus coloca o chão. Quando você toma a sua primeira atitude, primeira ação, Deus faz um milagre. É assim que funciona. Amém? Isso é espiritual. E você precisa entender isso. Para que você não vá à igreja, às vezes para dar um dízimo, uma oferta, uma primícia, e pensa somente naquilo que está indo embora. E esquece daquilo que Deus vai trazer. Tá bom? Então pensa nisso nessa noite. Nós estamos ensinando vocês sobre prosperidade, sobre milagres, sobre bênçãos, sobre vitória na vida espiritual. Os recursos humanos são insuficientes sem Deus. Você pode ganhar 1 tonelada de dinheiro. Se Deus não estiver no seu negócio, se Deus não estiver na sua frente, se Deus não estiver gerenciando, você não vai muito longe. Você não vai muito longe. E ainda que você consiga ganhar muito dinheiro, os outros aspectos da vida, eles vão se perder na caminhada. De maneira que em alguns momentos o dinheiro não terá, não fará nenhuma diferença na sua vida. Existem pessoas muito ricas, mas que elas são infelizes, porque elas só têm dinheiro. E alguns dizem, né, que são pobres, porque a única coisa que eles têm são dinheiro. Quando nós vemos a igreja de Laodiceia, eles eram uma igreja rica, riquíssima aos olhos humanos. Mas Jesus chega para eles e diz, vocês dizem que rico sou abastado e não tenho falta de nada. Aí Jesus diz, mas eu digo que vocês são pobres, miserável, cega e nu. Por quê? Porque a riqueza humana sem Deus não é nada. A pessoa vai viver uma vida mais infeliz ainda. Tá entendendo? Porque ela pensa, puxa, eu tenho tanto dinheiro, mas aquilo que eu quero eu não posso ter. Aquilo que eu desejo eu não alcanço. É mais ou menos igual o caso, por exemplo, do Nabote, né? Com o rei Acabe. O rei Acabe passa, vê a vinha de Nabote, deseja no seu coração e diz, eu quero essa vinha para mim. Está próxima da outra vinha minha, está próxima da vinha do meu palácio, eu quero essa vinha. E aí ele vai lá conversar com Nabote, e Nabote diz, eu não posso vender porque é herança dos meus pais. E aí ele entra em choque, porque ele tem todo o dinheiro do mundo, ele tem toda a capacidade do mundo, mas ele não tem o poder para adquirir aquela vinha, porque não era dele. E aí ele entra em choque. Então o dinheiro não compra tudo. Tá entendendo? Tem muitas pessoas que têm um monte de dinheiro, mas não tem paz. Tem um monte de dinheiro, mas não tem alegria. Então não é sobre isso que eu estou falando, não é sobre dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando sobre vida abundante. O Deus que nós servimos é um Deus que tem vida abundante para nós. É muito mais do que você ter dinheiro. Agora, é claro que nesse contexto todo, quando você realmente entende isso, Deus então multiplica as bênçãos da sua vida. Então, um pouco nas mãos de um menino. João 6, 8, 9 diz, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Então, olha só, Deus usa o improvável. Deus faz milagre com coisas insignificantes. Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida a partir daquilo que você tem. Ontem nós tivemos a nossa primeira reunião dos empresários na igreja. E nós focamos sobre esse aspecto. Deus pode fazer algo extraordinário. Deus pode te dar uma sabedoria, um conhecimento extraordinário. A Bíblia fala sobre Aholiabe. A Bíblia fala sobre Bezaleel. Esses homens foram chamados por Deus. Deus falou, eu escolhi eles para fazer a parte
de cuidar das pedras, das peças que são feitas de ouro, de metal. E eu enchi esses homens de conhecimento e de sabedoria. E também dei para eles o conhecimento para eles ensinar outros. Imagine, o camarada num dia era um homem comum. No dia seguinte, depois de ter sido enchido pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a fazer obras de artes extraordinárias. É isso que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Quando Ele quer, Ele dá uma habilidade sobrenatural para a pessoa realizar algo. E aquele algo vai trazer um sustento. Aquele algo vai trazer uma abundância na área financeira. Então Deus usa o improvável. Pequenas ofertas têm grandes potencial. Para Deus, qualquer coisa que você der com o seu coração claro, entendeu? Amoroso, aquebrantado, Deus vai fazer disso que você entregar para Ele algo muito forte, muito poderoso na tua vida. Porque aquele menino, ele entregou os cinco pães e 2 peixinhos. Só que depois sobraram 12 cestos. Imagina, ele deu 5 pães, comeu, que era o alimento dele, era o lanche dele. Ele ia comer aquilo ali e acabou. Mas como ele entregou para Deus, todo mundo, a multidão comeu e ainda sobrou 12 cestos. Eu não sei de quantos desses cestos ele levou, porque a Bíblia não fala. Mas com certeza, voltou para a mão dele muito mais do que os 5 que ele deu. Então nessa noite entenda que Deus quer fazer algo grande, Deus quer gerar multiplicação na tua vida. O pouco entregue é suficiente para Deus. Por isso que você tem que entregar. Eu sei que muitas pessoas falam de igrejas que têm feito desafios extraordinários com as pessoas, e alguns têm dado suas casas, seus carros, algo que beira o absurdo. Eu sei de tudo isso. Mas a culpa não são só desses pastores que fazem isso, não. A culpa é das pessoas que não lêem a Bíblia. Porque se você lesse a Bíblia, você saberia como é que você vai ofertar, como é que você vai entregar diante do Senhor. Porque existe regra para tudo na Bíblia. Está tudo descrito na palavra de Deus. Só cai na enrolação desses homens quem não lê a Bíblia. Então a culpa não é só deles. A culpa é sua também, quando você não lê a palavra de Deus. Por isso que você precisa ler a palavra. Jesus diz, examinai as sagradas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então estude a palavra. A pastora Rita também está aqui. Paz do Senhor, minha querida. Deus abençoe. Seja bem-vinda, viu? Glória a Deus. Amém, Jesus? Então é isso que você precisa entender nessa noite. Coloca a tua oferta na mão do Senhor. Deus vai multiplicar. A entrega sempre precede o milagre. João 6,10. Deus não vai fazer milagre por milagre. Deus vai fazer milagre a partir de uma entrega. Mesmo que não seja uma coisa, algo espiritual, algo financeiro, mas tem que haver uma entrega. Deus não vai fazer um milagre só pelo milagre. Existe uma didática no milagre, existe um ensino no milagre. Todas as vezes que Deus faz um milagre, existe um ensino naquele milagre. Deus exige de nós uma posição. Deus exige de nós uma mudança. Ou você entrega o teu coração para Deus, ou Deus não vai fazer milagre na sua vida. Tudo tem que partir de uma entrega. Bem, Jesus, tem a falar, Aninha? Pastor, pode falar aí. Pode falar. Existe um tabu muito grande nas igrejas, quando se trata de ofertas, né? Sim. Justamente pelo fato dos escândalos, a questão de gastos altos, líderes que mostram os bens materiais de forma exuberante. Porém, pastor, quando a gente entende a oferta dentro da palavra de Deus, a gente começa a entender que o primeiro milagre foi a gente ter como ter uma oferta, que é o nosso trabalho. Porque quando a gente está desempregado, o que a gente pede para Deus como milagre? Um trabalho. Um trabalho. E muitas vezes, quando a gente está no desespero, o que a gente fala para Deus? Ah, Senhor, se o Senhor me preparar um trabalho, eu serei fiel ao Senhor, darei ao Senhor meu primeiro salário, porque a gente sabe que o milagre vem de Deus. Exatamente. Né? E não é a questão da quantidade, mas ofertar dinheiro, ofertar um bem, é uma dor para o ser humano, porque é como se estivesse tirando algo. Exatamente. Mas quando a gente entende dentro da palavra de Deus, oferta é semente, né? É obediência e é honra ao Senhor. Porque ele pedia antigamente, né, oferta como animais, as colheitas, e tinha que ser o primeiro, tinha que ser o melhor, porque era honra para ele. Sim. Então, a oferta não é sobre a igreja,
mas é sobre a nossa intimidade com Deus. Amém. Né? A nossa vontade de obedecer o que Ele nos pede. Amém. A Elisângela também está pedindo para participar aqui. Deixa eu chamar ela aqui, peraí. Aqui no Facebook. A Elisângela está querendo entrar aqui no Facebook. Até o Adilson também hoje está aqui. Shalom, Adilson. Seja bem-vindo, filho. Deus abençoe. Eu vou postar aqui também no Facebook. Hoje o pessoal está querendo participar. Gente, olha, eu não posso pôr todo mundo para participar assim, porque às vezes a gente não conhece a pessoa, entendeu? E não sabe quem é, e é complicado. Mas quando é uma pessoa que eu conheço, aí não há problema nenhum eu chamar, porque eu sei que a gente não vai ter problema aqui, né? Tá? Nós teremos haters aqui complicando a nossa vida, porque eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus, não estou aqui para ficar brigando, discutindo com ninguém, nem debatendo teologia, essas coisas todas. Estou aqui realmente para trazer uma palavra para edificar a sua vida e para ajudar você a crescer. Amém? Essa questão que a Ana falou sobre você entregar, e para aquele que entrega é uma dor, está muito ligada à questão da sementeira, porque quem trabalha com roça sabe que todas as vezes que você lança semente, você abriu mão daquela semente. E você não sabe se você vai colher. Mas você abriu mão dela. Então, na primeira vista, no princípio, parece ser uma perda. Só que depois, com o tempo, vem a colheita. É a mesma coisa no reino espiritual. Quando você oferta, quando você dizima, quando você primicia, quando você é generoso, quando você ajuda alguém, que você entende que precisa realmente de ajudar, que o próprio Deus fala para você, tá? Porque ajuda, pessoal, não é uma ajuda desenfreada, não, tá? Não é sair ajudando todo mundo, não, viu? Ajudar alguém é ajudar debaixo de oração, é você saber quem você está fazendo, para quem está fazendo, debaixo da vontade de Deus. Porque se alguém estiver numa situação muito complicada, porque Deus está trazendo uma complicação na vida dela, porque ela está errada com Deus, e você for lá e tentar ajudar, você vai entrar no problema dela. Tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de ajudar alguém, tem que orar a Deus, ter convicção realmente que Deus te chamou para fazer aquilo, para você não entrar em guerra. Eu sempre, quando eu falo isso, eu lembro do caso de Jó. Jó, todo o tempo que ele passou naquela crise financeira e aquele problema de doença, não houve ninguém para ele ajudar ele. Por que não houve ninguém? Porque o próprio Deus não deixou. Tá entendendo? Então, existe um momento na vida da pessoa que ela vai passar pelo estreito. E Deus não quer que ninguém ajude aquela pessoa. Porque Deus está forjando nela o caráter. E se você colocar as suas mãos sem ter uma direção de Deus, você vai pegar parte daquela dor daquela pessoa, daquela guerra daquela pessoa. Então não é todo mundo que você ajuda. Para você ajudar, você tem que ter realmente uma direção da parte de Deus para fazer isso. Agora, a questão da oferta, da primícia, dos votos, do dízimo, isso aí é princípio estabelecido pela palavra. Aí é outra coisa, tá? Mas quando você tiver que ajudar alguém, porque tem muita pessoa que fala assim, por que você não deixa de dar o dízimo na igreja e não pega e compra uma cesta básica e ajuda alguém? Vai! Primeiro que o dízimo não é da pessoa, o dízimo é de Deus. Segundo que se você pegar aquele dinheiro para fazer isso, você pode ajudar uma pessoa que está num problema grande com Deus e você está querendo se mostrar melhor do que Deus, porque Deus está estreitando ela e você vai lá e quer resolver o problema dela. Não pode. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. A Bíblia é bem clara em todas as coisas. Primeiro você faz a primícia, entrega aquilo que é de Deus, aí depois você vai lá e ajuda outras pessoas. E debaixo de uma direção de Deus ainda. Não é desenfreado. Amém, Jesus? O Adilson está aqui, meu mestre, meu amigo, meu conselheiro, meu pastor. Amém, Adilson? Eu estava vendo você hoje louvando o Senhor lá, viu? Gostei de ver, rapaz. Você tá benção na mão do Senhor. A irmã Maria também acabou de chegar aqui. Paz do Senhor, irmã Maria. Eu gosto do Facebook, porque o Facebook entra também o pessoal mais próximo da gente aqui, né? A gente já tem bastante pessoas, graças a Deus, aqui no TikTok, no Kawaii. E agora estamos agregando aqui o Facebook. Seja bem-vinda, irmã Maria. Deus abençoe. Então, olha só. A organização precede a provisão. Fé, ela gera ordem antes do milagre. Deus trabalha com princípio e estrutura. Deus não trabalha de qualquer jeito, pessoal. Deus não trabalha de qualquer forma. Não, Deus tem um princípio, Deus tem um padrão. E nós, como cristãos, precisamos obedecer esse padrão de Deus. Amém? Jesus abençoa e multiplica. João 6,11. Eu vi um pastor ali atrás ministrando sobre isso e ele falou uma coisa interessante. Ele diz assim, ó, se você for olhar bem, Jesus não orou por multiplicação. Jesus não orou por multiplicação. Pai, multiplica, eu só tenho 5, faz isso aumentar. Não fez nada disso. Ele só abençoou. Ele só deu graça. Ele disse assim, Deus, abençoa esses pães e esses peixes. Abençoa. Só isso. A multiplicação veio depois da bênção. Veio a reboque, porque quem tem a bênção tem a prosperidade, quem tem a bênção tem a multiplicação, quem tem a bênção
tem a solução do seu problema no momento exato. É isso que nós vamos entender. Muitas vezes nós queremos a multiplicação. Não, queira a bênção, porque a bênção traz a multiplicação. Foi isso que aconteceu. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, olha só, Deus só agradeceu. Foi grato. Obrigado. O Senhor nos deu 5 pães. Obrigado. O Senhor nos deu 2 peixinhos. Muito obrigado, meu Deus. Só isso. E aí ele repartiu. E na medida que foi repartindo, as pessoas foram comendo, e foram sobrando, e foram aumentando, e foram multiplicando. E no final sobraram 12 cestos cheios. É assim que funciona com Deus. Tá? Havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Olha a ordem. Primeiro ele partiu, entregou para os discípulos, depois o discípulo entregou para as pessoas que estavam sentadas. A ordem hierárquica dos céus, o respeito à liderança, tá tudo aqui incluso. Muitas vezes essa pessoa quer bênção, mas quer passar a liderança. Não tem como. A bênção virá pelos líderes que Deus estabeleceu na terra. Tá entendendo? É engraçado que as pessoas que são de crenças de matriz africana, por exemplo, eles entendem muito bem isso. Eles sabem que para eles serem prósperos, abençoados lá na visão deles, eles têm que respeitar o sacerdote, têm que respeitar o fulano de tal, a fulana, a mãe, o pai, não sei o quê. Os cristãos não. Os cristãos querem atropelar tudo. Passar por cima de liderança. Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu vou receber. Não vai, querido. Tem uma regra no reino. Tá entendendo? Essa regra, ela exige obediência. Ela exige tratamento de alma. Essa regra exige crescimento espiritual. Então não é assim, não. Tá entendendo? Se você quer a bênção, quer a multiplicação, você precisa honrar o seu líder. Você precisa respeitar a sua liderança. Porque é de lá que vai vir a bênção. A bênção passou de Jesus para os discípulos, dos discípulos para o povo. Amém, Jesus? A multiplicação acontece nas mãos de Jesus. Gratidão ativa o sobrenatural. Quando você é grato a Deus pelo que Ele tem te dado, Ele vai multiplicar aquilo que está nas tuas mãos. Deus transforma o pouco em muito. É assim que funciona. O pouquinho que você tem, Deus amplia. Ok? Todos comeram até se fartar. Não tem miséria com Deus. Não tem miséria no reino. O reino é muito próspero. O reino é de multiplicação, é de abundância. Tem escassez aqui no sistema do homem. Porque o homem ganha com a escassez. Mas Deus não. Deus ganha com a multiplicação, com a prosperidade, com a abundância, com o milagre. Por isso que todas as vezes que você for fiel ao Senhor, o milagre vai acontecer, a bênção vai chegar, Deus vai fazer algo. E quando estavam fartos, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Deus não gosta de que as pessoas estragam as coisas. Deus quer que a gente zele por aquilo que Ele tem nos dado. Deus, Ele criou a nação judaica. Então dá para entender que um pouco da origem judaica é um pouco daquilo que está na pessoa de Deus. O judeu é muito conservador. Eles não gastam à toa, eles não jogam fora, eles não desperdiçam. É a mesma coisa. Deus é assim. Deus não gosta que desperdice. Deus não gosta que você esbanje. Deus não gosta que você pegue o seu dinheiro e gaste de qualquer jeito. A Bíblia diz, por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Então tem que saber gastar, tem que saber... Faz um curso de educação financeira, mas não sai gastando adoidado. Eu lembro que eu conversei com uma irmã uma vez, ela falou assim, pastor, Deus tratou comigo. Eu tinha não sei quantos pares de sapato. E de repente Deus tratou e disse, não vai comprar mais nenhum sapato. E ainda você vai ter que pegar muitos que você tem que doar. E essa irmã começou a tirar sapatos e mais sapatos. E começou a entregar para as irmãs e doar para as irmãs. E falou, eu estou sendo liberta, eu estou sendo tratada por Deus. Vocês estão entendendo, querido? É assim que Deus faz. Não fica esbanjando o teu dinheiro com coisa que não é importante. Existem muitas coisas boas para você fazer com o seu dinheiro, tá? Deus não trabalha com escassez. Há provisão suficiente para todos. Se nós estivermos firmes com o Senhor, não faltará. Lembra do Parnassá Tová? Que você tenha bom cuidado da parte de Deus, que você tenha bom sustento, que Deus te prospere, que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus abra a janela do céu sobre a tua vida, que você deixe de viver escassez e comece a viver abundância na área financeira da sua vida. Porque o reino, ele tem provisão suficiente para todos. Não há miséria no reino de Deus. O nosso Deus é tão rico, tão rico, tão rico, que a cidade que Ele fez é de ouro. É de ouro a cidade que Ele fez. Mostrando para mim e para você que se nós entendemos a chamada e obedecemos os princípios, nós vamos prosperar muito em todas as áreas. E prosperidade não é você ter 1 milhão na sua conta bancária, não. Prosperidade é você não ter necessidade. Na hora que a coisa acontecer, você tem provisão, você tem respaldo. Deus age. É isso.
A mulher lá, de Sarepta de Sidom, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas ela teve uma palavra de Deus. A mulher que alimentar o meu profeta não vai ficar sem comer durante o final dos 3 anos e meio. E a Bíblia diz que o profeta diz, faz primeiro para mim, mulher. E ela fez. E o que aconteceu? Durante os 3 anos e meio restantes, ela não teve necessidade, ela foi próspera, ela foi abundante, porque a bênção estava na casa dela. É isso que você precisa entender. É isso que o reino está dizendo para mim e para você nessa noite. Para de ficar pensando pequeno. Deus não trabalha com escassez. O reino, ele gera satisfação completa. Sobrou mais do que quando iniciou. João 6,13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, começou com 5 pães. Todo mundo comeu, se fartaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Explica isso. Milagre não se explica. Milagre você toma posse. Milagre você recebe. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer confundir a tua mente. Deus quer confundir os sábios. Entendeu? Deus quer confundir os sábios. Ele quer mostrar que a matemática dele é diferente da matemática da Terra. Que a física dele é diferente da física da Terra. Entenderam ou não? Você vai começar com 5, fazendo doação, entregando, e de repente você come, farta e sobe com 12 cestos ainda. Tá? Então é isso que Deus está querendo dizer para você nessa noite. Ok? Segui seu conselho, mesmo sendo de uma outra denominação, e comecei a prosperar na minha profissão. Tá aqui, ó, Adilson. Adilson chegou assim atrás de mim e perguntou assim, pastor, como é que é entregar a primícia? E eu expliquei para ele o que é a primícia, para quem tem que ser entregue, como que você entrega a primícia. Ele é de uma igreja que não trabalha nessa visão, não tem esse entendimento. E ele começou a entregar a primícia para o líder dele. Nem o líder sabe o que é isso, o líder dele. E ele está falando aqui, ó, a partir dali eu comecei a prosperar muito. É essa a chamada para a tua vida, querido. Não tem como você prosperar se você não cumprir o princípio da palavra de Deus. Amém, Jesus? O final é maior do que o início. Deus trabalha com excesso, não apenas com suprimento. Deus não se escabela para fazer nada igual a gente. Deus não fica desesperado porque faltou algo para completar a obra. Não! Isso acontece com a gente, mas não com Deus. Por isso que você, estando na vontade de Deus no princípio, estabelecido por Deus, você vai prosperar, as coisas vão acontecer, o milagre vai chegar. O princípio espiritual da multiplicação, 2 Coríntios 9,6. E digo isto, olha o princípio da multiplicação, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Porém, o que semeia em abundância também ceifará. Isso aqui é a regra para quem trabalha com plantação. Se você plantar um pé de laranja, você vai ter lá algumas centenas de laranja. Mas se você plantar 2, 3, 4, 5, 10 mil, pronto, daqui a pouco você está fazendo parte aí dos grandes produtores de suco do Brasil e do mundo, porque você tem lá 1 milhão de pés de laranja. É assim que funciona. Quanto mais você planta, mais você colhe. E fisicamente falando, humanamente falando, é fácil de entender, mas as pessoas conseguem transpor isso para o reino espiritual. E no reino espiritual é a mesma coisa, só que com uma diferença. No reino humano, no reino físico, você pode plantar 1 milhão e de repente dar um problema, dar uma geada e matar tudo, e vir uma praga, vir um gafanhoto e destruir tudo. Pode acontecer isso, mas no reino espiritual não. Porque o reino espiritual é protegido pelos céus. Não há como o diabo roubar a semente espiritual, aquilo que você semeou no campo espiritual. Por isso que quando você semeia um dízimo, uma oferta, uma primícia, um voto, quando você é generoso, quando você abre o seu coração, quando você ajuda, o que acontece? Aquilo ali multiplica no reino de Deus e é trazido para a sua vida. Toma posse nessa noite, porque é assim que funciona. Multiplicação está ligada à sementeira, à semeadura. Quem entrega pouco, limita a sua colheita. Todos os grandes homens que eu vejo hoje falando, eles falam de uma entrega grande. Inclusive, nós vamos falar aqui na 10ª ministração sobre Salomão. Salomão, ele entregou um sacrifício de 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. E ele pediu para Deus algo, ele pediu para Deus sabedoria. Ele disse, Deus, eu quero sabedoria. Mas o sacrifício dele foi tão ousado, foi tão exagerado, que Deus olha para ele e diz assim, olha, tu pediste apenas sabedoria, mas eu vou dar até o que você não pediu. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama. Você está entendendo? Por quê? Porque o sacrifício dele foi exagerado.
quando você exagera na ação e no sacrifício, no aquebrantamento e na entrega, Deus, querido, ele exagera na sua bênção. Eu conheço muitas e muitas pessoas que têm entrado por esse caminho e têm colhido muitos frutos, porque são exagerados na plantação, na oferta, na entrega, na generosidade. Quando você entra por esse caminho, você não consegue vencer Deus em te dar daquilo que você tem dado. Então Deus respeita o princípio de proporção também. Na medida em que você se entrega, Deus se entrega. A Bíblia deixa claro isso. Se você der um passo para Deus, Ele vai dar um passo para você. O profeta chega para o Reasa e diz: olha aqui, Reasa, o Senhor manda te dizer que Ele estará convosco enquanto tu estiveres com Ele. Porque o dia que tu deixares a Ele, Ele também deixará a vós. Então, olha isso. Deus, ele respeita essa questão. Se você deposita, você vai receber ampliado, multiplicado sobre aquilo que você depositou. Tá entendendo? Se você der um passo para Ele, Ele dá 2, 3, 4 passos para você. É assim que Deus faz. Se você fala, eu vou deixar o Senhor, aí, meu filho, ele vira as costas. Aí já era. Por isso que é muito sério. Tá tudo isso na Bíblia, tá tudo escrito lá, é só ler. Tá entendendo? Ah, pastor, mas eu leio, mas não entendo. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Vai lendo. Vai chegar a hora que você vai entender o que eu tô falando para você. Deus valoriza cada entrega. No reino não há desperdício. Toda oferta tem propósito eterno. Cada oferta. No dízimo, eu ensinei que quando nós entregamos o dízimo na igreja, o nosso dízimo é entregado para Cristo, porque Ele é o nosso Senhor. E a Bíblia diz que Abraão, quando ele foi na guerra dos 5 reis, ele voltou e entregou o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque, na Bíblia, era chamado rei de Salém, o rei de Jerusalém, que hoje nós conhecemos como Jerusalém, mas naquela época era chamado só Salém, cidade de paz. Tá entendendo? Cidade de paz. E lá Abraão encontrou Melquisedeque. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque houve sacerdote segundo outras ordens. Deus, ele quando instaurou a nação de Israel, uma das tribos era a tribo de Levi. Essa tribo de Levi nasceu na tribo de Levi a ordem sacerdotal. Então todos os sacerdotes humanos nasciam segundo a ordem levítica. Tá? Por isso que hoje em dia um cantor diz, eu sou levita, né? Quem trabalha no altar fala, eu sou levita. Por quê? Porque se entende que veio da ordem lá da tribo de Levi, dos levitas. Tá entendendo? Porém, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele não é o sacerdote segundo a ordem levítica. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que foi o sacerdote que apareceu lá em Abraão. O primeiro sacerdote registrado na Bíblia. O primeiro homem que conhecia Deus, antes de Abraão. Ele já cultuava, ele já tinha altares, já ofertava para Deus, ele já consagrava coisas para Deus. E foi esse homem que consagrou o dízimo de Abraão. E aí a Bíblia diz que quando nós entregamos o nosso dízimo, é como se nós estivéssemos entregando para quem? Para Jesus, o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque é um ato de fé, segundo a ordem de Abraão, segundo aquilo que Abraão fez. Todas as vezes que você entrega um dízimo, uma oferta, uma primícia, você está fazendo um ato de fé, baseado naquilo que Abraão fez quando ele entregou o dízimo. Tá entendendo? Ele não só entregou o dízimo, ele entregou a sua primícia também, que foi o seu filho Isaac. Então você vai ver que Abraão foi um homem muito próspero, muito frutífero. Por quê? Porque ele entregava sem dó, ele entregava sem piedade. Quando Deus pedia, ele ia colocar no altar. E a Bíblia diz que por conta disso, Deus o enriqueceu muito. Ele foi muito rico. Só para você ter noção, ele com os 318 homens, debaixo da proteção de Deus, ele guerreou contra 5 nações e ele venceu. A guerra dos 318. Ele conseguiu, por quê? Porque Deus era com ele. E é essa a palavra que eu tenho para você nessa noite. Da mesma forma, se você quer que Deus multiplique na sua vida, não tem como você fazer isso. Se você não for um dizimista, ofertante, alguém que faça um voto com Deus, coloca diante do Senhor. Tem pessoas que têm causa na justiça que está anos arrastando, não sai. Faz um voto com Deus aí, diga, Deus, se o Senhor me der aquela causa, se o Senhor fazer aquela causa funcionar, eu vou entregar X na tua casa. Eu vou abençoar a tua obra. Faça isso para você ver se Deus não vai entrar com providência. Coloca o número, porque Deus é específico. Ontem nós fizemos um trabalho na igreja, foi nossa primeira reunião de empresários. O que eu fiz para todos os irmãos que estavam ali? Coloca para Deus um voto agora. Você vai fazer um voto no seu coração para Deus, diante daquilo que você tem estabelecido que você quer chegar. E Deus vai cumprir, porque o nosso Deus, ele gosta de meta. Deus, ele gosta de ver a gente
ampliando, crescendo, multiplicando. Deus não quer ver um povo paralisado, retrocedendo. Não, Deus quer ver um povo avançando. Mas para que nós venhamos avançar, nós temos que sacrificar. Não tem como você avançar sem lançar sua semente. Não tem como você sacrificar sem você entregar os 5 pães e os 2 peixinhos. Não tem como. Aquela viúva pobre entregou as 2 moedas, a única coisa que ela tinha. Entendeu? E ela foi próspera. Ela foi abençoada. Então hoje, esse é o desafio para mim e para você, que Deus te chama. Se você quiser, querido, hoje fazer um voto com Deus, entregar uma oferta, um dízimo, uma primícia, tá? Fala comigo no particular, vocês aqui, todos vocês, porque a plataforma não deixa a gente pôr o Pix aí. Só o pessoal do Kawai que tem nos vídeos abaixo o Pix da nossa igreja. Mas se você quiser fazer um voto, pastor, eu tô com uma causa na justiça, eu quero fazer um voto. Ora por mim, eu vou orar por você e Deus vai colocar essa causa na frente. Deus vai entrar com providência, a coisa vai acontecer, o milagre vai chegar. E você vai fazer um voto. E aí você vai pegar o Pix da igreja e vai colocar a sua oferta. Se você hoje foi tocado por Deus e quer ser estimulado a crescer, a ser generoso diante do Senhor e a prosperar, peça para mim o Pix, eu vou mandar para você no particular, no PV, e você vai fazer um voto de fé hoje, um ato de fé, e você vai ver Deus prosperando a sua vida. Amém, Jesus? Querido, é um grande desafio para mim trazer esse assunto aqui. Eu sabia que quando eu começasse a falar sobre isso, eu seria apedrejado aqui, e fui, em muitos casos. Graças a Deus que agora parece que hoje os haters não apareceram. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o diabo não quer que você prospere. O diabo não quer que você cresça. O diabo não quer que você amplie. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar. Mas nessa noite, Deus está te chamando para você quebrar essas correntes, para prosperar o seu negócio, a sua empresa, tá? A sua vida financeira. Deus vai te dar capacidade. Tem uma irmã aqui na nossa igreja que eu sempre falo dela, a Maria, a esposa do Edmar. O Edmar não está aqui, nem a Maria não está aqui na live. Mas eu gosto de contar o caso da Maria. A Maria estava numa situação muito complicada financeira, muito difícil. E ela orou a Deus e disse, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Me dê uma ideia. E ela passou, ela viu umas madeiras jogadas no chão, e ela disse, puxa, se eu pegar essas madeiras, eu consigo fazer uns móveis com essa madeira. E começou a construir os móveis. No início, as pessoas torciam o nariz, falavam mal, nossa, ficou feinho, ficou estranho, ficou isso. E ela não ligou, ela foi embora, foi embora, foi embora. E hoje os móveis da Maria tá lindo, lindíssimo. Ela tá fazendo móveis igual uma fábrica, coisa linda. Ela pega aquela madeira velha e faz os móveis maravilhosos. Tá entendendo? Por quê? Porque ela pediu para Deus, para ampliar a mente dela. E Deus faz isso, querido. Amém? Então é muito importante. A Monique está falando, eu já ouvi essa história de fé. Exatamente, já contei aqui já. Então é importante vocês colocarem diante do Senhor hoje um voto. Deus, eu vou fazer um voto. Eu vou ofertar na tua casa. Cristãos precisam voltar a ofertar na igreja. Se os pastores fizeram coisa errada lá atrás, ou talvez em alguma igreja que você participou, é problema deles, eles vão pagar para Deus. Você não pode perder a sua bênção, a sua vitória por conta de homens que fizeram coisa errada. Coloca diante do Senhor e volte a ofertar, volte a dizimar, volte a primiciar, volte. O caso do Adilson está aqui, o Adilson está aqui no Facebook agora. Ele está dizendo, ele veio para mim aqui dias atrás e falou, pastor, eu queria entender sobre primícia. Como é que funciona? E eu expliquei para ele certinho como é que funciona. E ele começou a entregar. Na verdade, ele queria entregar a primícia para uma outra pessoa, que não era a pessoa que lidera ele, que é pastor sobre ele. Eu falei, não, varão, você tem que entregar para a pessoa que está liderando você, que cuida de você espiritualmente. E ele foi lá e entregou. E ele falou, a partir daquele dia, a minha vida financeira mudou. Tá aqui, ó, ele tá aqui no Facebook, aqui, ó. Então, é muito claro que vocês precisam entender isso hoje. Porque tá vindo uma crise muito forte para nossa nação. Tá vindo uma crise terrível. Mas, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que estão debaixo da palavra, como Elias, por exemplo. Elias, veio a crise sobre a nação, a crise que ele mesmo declarou. Que durante 3 anos e meio não choveria sobre a nação. A crise veio, mas ele estava debaixo da palavra. E a Bíblia diz que o corvo levava pão e carne para ele todos os dias, de manhã e de tarde, lá no rio. Quando o rio secou, Deus disse, vai, porque já tem uma viúva que eu mandei preparada já para cuidar de você. E ele vai, chegando lá, a viúva já estava morrendo porque não tinha comida. Só tinha um pouquinho. E ele disse, faz primeiro para mim. Porque segundo a palavra de Deus, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. E ela fez. E segundo a palavra de Deus, não faltou. Essa época de crise que nós estamos vivendo hoje, você só vai conseguir sobressair se você estiver entregando seu dízimo, a sua oferta, sua primícia e seu voto. Pastor, aonde eu vou achar tanto dinheiro para fazer isso? Deus vai te dar. A Bíblia diz que é Ele que dá a semente para o que semeia. É das mãos de Deus que virá o dinheiro. Tá entendendo? Você só precisa crer. Você só precisa crer e semear. O resto é Deus que vai trazer.
Não esquenta quando onde vai vir o dinheiro. Porque ele vai abrir portas. Ele vai te dar criatividade. Ele vai fazer igual fez com Bezalel e a Oliabe. Você vai entender que a tua mente vai ser uma mente super poderosa. Você vai começar a criar coisas. Deus vai começar a abrir portas. Ontem eu falei, na reunião dos empresários. Muitas vezes você busca uma oportunidade. Ah, eu quero tanto uma oportunidade, eu quero tanto uma oportunidade. A oportunidade está passando para você toda hora. Mas você não está preparado para ela. Só Deus pode abrir os teus olhos e mostrar para você antecipadamente o que você deve fazer. Para quando a oportunidade chegar, você está preparado. Então as oportunidades estão por aí. Estão por aí. Só que você não está preparado. E porque você não está preparado, você não consegue enxergar. Mas se você estiver debaixo da unção de Deus, Deus vai abrir os teus olhos. Você vai se preparar antes. Quando a oportunidade chegar, você vai estar pronto para receber. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida. Deus vai multiplicar a bênção e o milagre na sua casa. Amém, Jesus? Vamos orar? Quer fazer um voto com Deus hoje? Quer entregar uma primícia hoje para o Senhor? Quer fazer uma oferta hoje? Hoje é noite de você desafiar a sua fé e começar a prosperar na área financeira. Eu quero orar por você, pela sua casa. Seguir o seu conselho, mesmo sendo de um outro ministério. Minha esposa recebeu um carro de uma herança que estava parada há muito tempo. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? O Adilson falando, depois que ele entregou a primícia. Você tá entendendo, amado? Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Você quer primiciar hoje? Você quer fazer uma oferta hoje? Você quer fazer um voto hoje com Deus? A gente vai fechar a live aqui, depois você entra no privado e nós vamos conversar. Eu vou passar para você o Pix da igreja e você vai poder fazer isso despreocupadamente. E eu vou orar por você e Deus vai fazer milagre. Tem causa na justiça que está emperrada, que não sai? Nós vamos orar e Deus vai fazer um milagre. Tá entendendo? Deus vai fazer um milagre. Você vai fazer um voto com Deus e Deus vai fazer um milagre. E quando você menos perceber, o milagre vai acontecer. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos agradecer o Senhor nessa noite. Estudamos hoje sobre a multiplicação dos pães e dos peixes e entendemos que o reino do Senhor é um reino de prosperidade, é um reino de milagre, é um reino de transbordo, é um reino, meu Pai, de multiplicação, de abundância. Mas muitas vezes, meu Pai, nesse mundo de escassez que nós vivemos, a nossa mente fica muito presa a tudo o que acontece nesse mundo. E por isso, meu Pai, muitos não prosperam, muitos não conseguem ampliar, porque olham mais para a escassez do que para a abundância da palavra. Mas nessa hora, Pai, eu desafio teus filhos para serem ofertantes, primiciantes, para entregarem os seus votos. Muitos que fizeram votos com o Senhor não entregaram os votos, estão amarrados no reino, porque fizeram voto e não entregaram. Ajuda o teu filho, a tua filha nesta noite a entregar o voto, a cumprir a promessa que fizeram com o reino, e o Senhor venha prosperá-los, Pai. Eu oro por eles, eu oro pela prosperidade, eu oro pelo milagre financeiro, eu oro para que as portas se abram, eu oro, Senhor, para que a saúde seja estabelecida, eu oro, Pai, para que a alma descanse no Senhor, tenha paz, meu Pai, na Tua palavra e aprenda a viver debaixo da Tua provisão, do Teu sustento, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um, oro por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão endividados, por aqueles, meu Pai, que estão vivendo dias terríveis na área financeira. Eu oro por eles. Abra os céus nesta noite sobre a vida desses irmãos e prospera eles para que eles possam, meu Pai, serem fiéis na sua casa. Em nome de Jesus, eu oro por cada um e declaro eles abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus falou com você? Deus abençoe. Olha, o Adilson está falando, depois eu vou te mandar uma oferta. Ai, que benção. Glória a Deus, varão. Manda lá. Eu vou orar por você depois para Deus mandar mais aí para você, tá bom? Deus abençoe. Queridos, se você quiser fazer o seu voto, quiser dar uma primícia, fazer um dízimo, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça que sexta-feira nós estamos aqui de novo, dando continuidade nesse assunto, nesse tema que tem sido tão relevante. E depois que eu acabar aqui, eu vou passar ele lá na igreja, na nossa célula. E eu tenho certeza que muitos irmãos lá serão abençoados com esse tema. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.